Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí. Finalmente o Vasco anunciando oficialmente a contratação de mais um reforço para a temporada. Vamos falar aqui também das negociações com os jogadores que estão no futebol europeu. Tivemos novidades aí quanto à busca para o zagueiro e também a negociação com o Matheus França. Vamos falar também aqui da titularidade do Verratti. Como que vai ficar essa situação? Será que o jogador vai voltar ao time titular? Tivemos as primeiras informações. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer, meu amigo. Se você não está inscrito, dessa moralzona, a gente quer chegar a 225 mil inscritos. Ajudem o nosso crescimento aí a cada dia aí. Valeu demais a galera que está se inscrevendo, aqueles inscritos mais antigos aí também do canal. Bom, pessoal, segundo o canal da torcida vascaínos, o Verratti deverá voltar à titularidade no jogo de amanhã contra o Juventude. O Fernando Diniz vem dando total respaldo ao atacante e ele deverá retomar aí a condição de titular no jogo muito importante aí contra o Juventude amanhã. A tendência é que ele volte no lugar do David. O David, apesar de ter feito uma partida maravilhosa, ter sido o melhor jogador do jogo, segundo a transmissão da Globo, e ganhou o prêmio lá de craque da partida. Na minha opinião, quem merecia era o Coutinho, mas o David ganhou por ter dado assistência e ter feito gol. É um jogador aí que jogou muita bola no jogo contra o Santos, né? Mas, segundo essas informações, o Diniz vai escolher novamente o Verratti e o Pirata será titular aí nesse jogo contra o Juventude. Na minha opinião, acho que o Verratti vai ter que pelo menos fazer um gol, mano, porque senão vai ficar feio pra ele, vai ter muitas críticas aí, tanto a ele ao Fernando Diniz por ter escolhido o Pirata novamente como titular. O Vasco que vem desse amasso gigantesco contra o Santos. O time, na minha opinião, não deveria ser mexido, mas por escolha do técnico, o Verratti vai voltar aí à titularidade, né? Torcemos para que ele se saia bem, né? Que isso seja um motivacional para que ele volte a jogar bem, que ele volte a fazer gols, que ele volte aí a mostrar todo o seu valor ao time do Vasco. Ele ainda é o artilheiro do Vasco na temporada, é um dos artilheiros do futebol brasileiro, um dos artilheiros do campeonato. Esperamos que essas críticas dos torcedores, a escolha do torcedor pelo David e não ele, seja um combustível para que ele volte bem, para que ele marque mais gols e que ele dê muita alegria aí ao torcedor ainda nessa temporada, né? E além dessa situação, foi confirmado aí que o Tietê não tomou o terceiro cartão amarelo e, a princípio, ele está tudo ok com ele vai para o jogo. E falou na transmissão contra o Santos que o Tietê tinha tomado o terceiro cartão amarelo e que desfalcaria o Vasco no jogo contra o Juventude. Isso não foi confirmado ainda, a gente não sabe ao certo se o jogador realmente tomou ou não o cartão, mas aparentemente não tomou o terceiro cartão amarelo e vai normalmente para o jogo. Quem tomou realmente foi o Jair, que está fora. A tendência é que o Thiago Mendes seja titular nesse jogo, assim a gente espera, né? Reforço que veio contratado e até agora não mostrou a que veio, jogando pouquíssimos minutos. O Fernando Diniz aparentemente não confia tanto assim nesse jogador. A gente não sabe também se ele está 100% fisicamente para poder jogar mais minutos, né? O Vasco não divulga essas informações. Comentem o que você acha do retorno do Pirata no lugar do David. Se você concorda com o Diniz aí em tirar o David, em sacar o DVD do time e colocar o Pirata novamente aí. Bom, pessoal, hoje tivemos, enfim, o anúncio da contratação oficialmente aí do atacante Andrés Gomes. O jogador colombiano é novo reforço do Vasco e o Vasco acertou o empréstimo dele até junho de 2026 com obrigação de compra. O Vasco não divulgou a obrigação de compra, mas a gente sabe que é sim a obrigação de compra junto ao Rennes da França. O ponta, de 22 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta-feira e já realizou exames médicos e foi aprovado, e por isso o Vasco oficializou hoje a chegada desse jogador, um atleta aí que tem passagem pelo Milionários da Colômbia, Real Salt Lake dos Estados Unidos e Rennes da França, que foi o seu último clube. O jogador já falou como atleta do Vasco, ele disse que é um clube muito grande, que representa a liberdade e é um clube com os torcedores muito leais, que acompanha o time onde forem jogar. Ele disse que conversou muito com o treinador Fernando Diniz e ele convenceu a fechar com o Vasco. E o jogador ainda complementou que acha que o Fernando Diniz vai ajudar muito no seu futebol. Esperamos que esse jogador dê muito certo aí com a camisa do Vasco. Ele chega para ser o cara ali do ataque vascaíno. O Vasco fez um esforço gigantesco para tentar contratar esse atleta, conseguiu, venceu a concorrência de alguns outros clubes lá da Europa e ele deu preferência aí para jogar no Vasco. Torcemos para que dê muito certo. É um jogador muito jovem ainda, não é um jogador de seleção colombiana, mas quem sabe pode chegar a ser, né? Tomara que ele desempenhando um bom futebol com a camisa do Vasco dê muito certo aí, né? O Vasco historicamente não acerta muito em jogadores colombianos, né? Eu acho que o último ali acerto
entre aspas, né, digamos assim, foi o Riascos, né? Muitos odeiam, muitos gostam. Eu particularmente amo o Riascos, gosto muito dele. Eu acompanhava ele desde a época do Tijuana, né? Antes mesmo dele perder aquele pênalti lá contra o Atlético Mineiro. Ele jogou muita bola por lá, só que ficou muito manchado pelo pênalti perdido, né? Isso acompanhou a carreira dele por onde ele passou. Mas no Vasco ele honrou a Cruz de Malta, deixou o Mulambo sem coluna quando estava jogando com a camisa do Vasco, e é um colombiano que tem sim o meu respeito. Infelizmente, outros que passaram pelo Vasco não deram tantas alegrias assim. Quem não se lembra do Monstroia, daquele Gustavo Torres, também teve o Emerson Rodrigues, que poderia ser um jogador um pouco mais interessante, dadas as proporções, mas ele não mostrou tanta qualidade técnica assim, tinha velocidade, mas na hora de definir a jogada, sempre fazia a pior escolha possível, né? E entre outros nomes que passaram pelo clube, não deram muito certo, né? E esperamos que esse atleta dê certo com a camisa do Vasco, que seja aí um grande acerto dessa diretoria que errou mais do que acertou em termos de contratações. Tomara que esse jogador chegue, vista a camisa e quem sabe lute por uma titularidade. Acho difícil, o ataque do Vasco ali está bem fechado ali com o Nuno, com o Ryan e agora com a volta do Verratti. Se o Verratti voltar a jogar mal, o David certamente será o escolhido ali e o Vasco já vai ter aquele trio ali na frente, juntamente com o Coutinho ali, formando um quarteto. Com certeza ali já está bem definido, né? Não sei se vai ter tanto espaço assim para Andrés Gomes, mas tomara que ele seja um jogador importante aí quando entrar no segundo tempo, quando ele tiver mais minutos em campo. Comenta aí, vascaíno, o que você achou da chegada, da contratação do Andrés Gomes? E além dessa situação, tivemos novidades que o Carlos Cuesta não será jogador do Vasco, cara. Infelizmente, a negociação melou, o jogador acertou com o Spartak Moscou, a proposta foi muito acima do Vasco, o Vasco não conseguiu competir com os russos e perdeu a contratação desse atleta. O jogador tinha um acordo com o Vasco, mostrando que não é um atleta de palavra, e o Vasco acabou perdendo essa negociação. Para deixar bem claro, ele já estava fechado com o Vasco, era reforço do Vasco, porém ele ficou balançado com a proposta do Spartak Moscou. O Spartak ofereceu 1 milhão de euros a mais do que o Vasco ofereceu aí em salários ao atleta, e o jogador acabou recusando o Vasco e fechou com esse clube, né? Devido a essa situação aí do Carlos Cuesta, o Admar Lopes segue lá na Europa e saiu aí especulações que o Vasco teria interesse na contratação do zagueiro Gabriel Paulista, que está no Besiktas. Inclusive, no último final de semana, o Admar Lopes acompanhou um jogo do Besiktas lá na Turquia. Não sabemos se foi para acompanhar o próprio Gabriel Paulista ou se foi a grande especulação aí, que foi o Onana, né, volante que também está no Besiktas. Não sabemos a fundo qual desses dois jogadores chamou a atenção do Admar Lopes, se ele negocia com um ou com o outro, ou talvez com os dois. Eu acredito que realmente a negociação com o Gabriel Paulista não irá acontecer. Pessoas ligadas ao jogador confirmaram que não existe absolutamente nada e que o Vasco não fez nenhuma proposta ao jogador. O jogador aí teve até certo ponto uma grande rejeição dos torcedores vascaínos, mas teve uma grande massa também que apoiou a chegada desse atleta. Não sabemos se o Vasco vai intensificar as conversas por esse zagueiro de 34 anos que tem passagem pelo futebol europeu por grandes clubes. Jogou no Arsenal, no Atlético de Madrid, Valência e já está aí algumas temporadas no Besiktas. Comenta aí o que você acha do nome do Gabriel Paulista. E além desse nome, um outro nome aí que o Vasco está um pouco mais perto de concretizar negócio é com o Matheus França, meio-campista do Crystal Palace. Segundo a Rádio Itatiaia, estaria se mostrando motivado ao fechar com o Vasco e trabalhar com o Fernando Diniz. O Vasco teria avançado muito na contratação desse jogador, um jogador de 21 anos, revelado pela Mulambada, já está há alguns anos atuando no Crystal Palace da Inglaterra, não tem tantos minutos assim, e o Palace deseja emprestá-lo para que ele ganhe mais minutos no seu novo clube, mas não vai ter opção de compra em caso o Vasco contrate esse jogador. O Crystal Palace não deseja se desfazer do atleta tão facilmente, e por isso não deverá colocar essa cláusula no contrato do jogador. Talvez ele chegue ao Vasco emprestado por uma temporada, talvez até junho do ano que vem, e após esse término desse empréstimo, ele retorne à Inglaterra. Vamos ver o que vai acontecer, se o Vasco vai concretizar a contratação desse atleta, que com certeza chamou muita atenção dos vascaínos, um jogador jovem, muito promissor, só que não deu certo na Inglaterra, né? Vamos ver se ele, nesse retorno ao Brasil, ele vai dar certo com a camisa do Vasco. Há quem diga que ele tem um coração vascaíno, apesar de ter sido revelado no Flamengo, é um jogador que é simpatizante do Vasco. Vamos ver se isso vai se confirmar quando ele vir para o clube, se ele fechar com o Vasco, né? Comenta aí o que você acha, tanto do nome do Gabriel Paulista, também aí do Matheus França. O Cuesta não vai vir mais para o Vasco, o jogador não teve palavra, infelizmente o Vasco perdeu esse atleta para o mercado russo, e também aí a chegada do Andrés Gomes, se te agradou essa contratação.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver mais novidades. Vamos trazer qualquer momento aqui no canal. Forte abraço. É nóis.